Olá, está no ar mais um programa direto ao ponto aqui dos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui nos nossos estúdios o deputado Nery Geller. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Glauber. Obrigado a todos vocês que me dão a honra de poder conversar, dialogar e principalmente levar as pautas que estamos discutindo agora, Glauber, nessa questão da transição. Deputado, primeiro, antes de falar de transição, mas de falar da sua cogitação do seu nome para o Ministério e tal, eu queria primeiro que você falasse, esclarecesse para quem nos assiste, primeiro que existe aquele... mas ele não vai poder ser ministro porque ele tem lá o processo, entendeu, do negócio do mandato dele, na eleição dele. Eu queria que você explicasse para as pessoas como é que está essa questão da... Glauber, é boa essa pergunta, até para iniciar o programa. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito reto nas minhas decisões e nas minhas movimentações. É sim quando é sim e não quando é não. Sobre esse assunto, a maioria da população, principalmente mato-grossense, sabe. Eu tive minhas contas aprovadas e teve um processo de investigação, teve quebra de sigilo fiscal e bancário das minhas contas. Eu apresentei tudo isso à Justiça, fiz a defesa e lá no estado de Mato Grosso eu fui inocentado pelo Tribunal Eleitoral do estado de Mato Grosso. O Ministério Público recorreu, esse processo ficou quase 2 anos parado, veio as convenções e logo depois da convenção foi pautado e foi votado e eu fui cassado. E eu vou falar para você, principalmente o produtor que está me assistindo, eu não tenho nenhum problema para falar sobre esse assunto, porque eu fui cassado porque teoricamente eu teria recebido recurso de fonte vedada. Fonte vedada o que é? Fonte vedada seria receber recurso para a campanha eleitoral, só pode receber de pessoas físicas. E eu teria recebido da Bunge Alimentos e da Seara Alimentos. Na verdade, esse recurso está na minha declaração de imposto de renda, tem contrato de venda antecipada e venda de soja e de milho que eu faço todo o ano, desde 98. Quem me conhece sabe, eu sou produtor, sou agricultor, e que eu teria feito triangulação com esse recurso. Recurso que foi uma parte na conta do meu filho para pagar frete, porque foi bem na época da colheita, foi em junho e julho isso. E eu e o meu filho somos sócios, quem me conhece sabe, também está na minha declaração de imposto de renda, não teve triangulação nenhuma. Então eu fiz a defesa já e eu não tenho nenhuma dúvida que esse processo eu vou ser inocentado. Sabe por quê? Porque eu estou 100% certo. Quem está assistindo pode entrar no site, pode olhar e é exatamente isso. É a movimentação financeira que eu faço enquanto pessoa física e inscrição de produtor rural. Venda de 50 mil sacas de soja, de milho, 50 mil sacas de soja para Bunge Alimentos e 50 mil sacas de milho para Seara Alimentos. Inclusive apresentei romaneio, NFI das 68 cargas que eu entreguei. Então estou bem tranquilo. Mas mesmo assim, Glauber, não é improbidade administrativa. Mas mesmo assim, deputado, assim, desculpa, mas eu fico impressionado com o negócio desse. É só que fosse muito ingênuo para imaginar que uma Seara e que uma Bunge ia fazer triangulação com alguém. Por mais que isso é lindo, né? Mas eu acompanho política há muito tempo, já fui coordenador de campanha, sempre fui envolvido em política. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi nenhuma empresa, porque a empresa não vai fazer esse tipo de coisa. Tem compliance. Não existe, ainda mais uma empresa desse porte, né? Eu acho que daí seria ilusão. E existe N maneiras, se você quisesse fazer coisa errada, existe N maneiras, dá para fazer até um manual aí, né, entendeu? Exato. E entregar para o Ministério Público para ele Glauber, usar o serviço dele melhor. E Glauber, né? Esse processo ficou parado, as minhas contas foram aprovadas por unanimidade aqui em cima, o processo ficou parado durante 2 anos e meio, e logo depois da convenção eu não pude concorrer por causa disso. Então eu sofri muito, minha família sofreu, foi muito difícil, mas assim, eu sempre falo, tem mais Deus para dar do que diabo para tirar, então faça as coisas certas. Com certeza esse processo deve ser agora, eu recorri, entrei com embargos de declaração, com laudo peritado, que custou bastante dinheiro, fiz o processo, vou ser inocentado, não tenho dúvida nenhuma, não vou nem sair do mandato. Mas mesmo assim, esse processo não me impediria, porque não é improbidade administrativa, eu não cometi dolo
com recurso público, vamos dizer assim. Então, por isso que eu estou acompanhando a transição, estou trabalhando muito, estou muito motivado. Muitas pessoas, o setor está vindo para junto conosco discutir já a questão do crédito agrícola, discutir a própria questão da suinocultura, que é um problema sério, que nós temos um problema com a questão sanitária. Enfim, nós estamos fazendo um trabalho bem articulado para que a gente possa fazer uma transição e ano que vem entrar firme para continuar ajudando o setor. Deputado, eu acompanhei sua vida, né, de vários movimentos. Eu lembro que eu te conheci no movimento Grito do Ipiranga, no Ipiranga do Norte, que você e o Ferronato eram os caras mais chatos que eu já vi na face da terra, mais, né? Eu lembro que eu tinha uma raiva até de você, tem horas, sempre que era muito bravo, né? Eu falava, o que é o chato bravo? E aí eu dava uma risada, né? E aí eu via você naquela intransigência pela defesa da renegociação das dívidas. Eu lembro, inclusive, que a gente teve no Ministério da Agricultura, na época, acho que era o Roberto Rodrigues e tal. Eu lembro que, poxa, para a gente ser recebido do Ministério é uma novela, né? Então, que era uma coisa muito difícil. E era uma cerimônia, tudo, né? Hoje a gente vê, poxa, o quanto isso evoluiu, né? Quanto você mesmo, como ministro, quanto nos recebeu todas as pessoas, a facilidade que era. Vai tomar o chimarrão aqui. Virou a casa do produtor. Mas, independente, eu vi que você estava na defesa. E, por outro lado, a gente viu que nesse momento, mesmo na sua campanha, na sua atuação, existe, por exemplo, vários produtores que estão aborrecidos com você. O que você acha que aconteceu? Não está chegando informação lá? Qual que é a posição sua? Queria que você explicasse isso para esses produtores, inclusive, que também estão emburrados com você. Glauber, primeiro olhar no olho dessas pessoas e dizer, como você falou, eu tenho muito orgulho, não da nossa liderança, mas da liderança do setor de Mato Grosso. Nós, quando fundamos a ProSoja lá em 2005 e implementamos o Grito Movimento do Ipiranga, nós tínhamos um foco. Nós estávamos inviabilizados economicamente e nós queríamos renegociar as dívidas. E nós fomos lá, botamos o pé na porta, mas tinha uma pauta. Era renegociar a dívida e garantir o preço mínimo. Era essa a pauta. E nós conseguimos resolver as duas coisas. Eu lembro que os produtores, assim como a grande maioria de nós, o preço de uma máquina era R$100 mil e nós devíamos 400, 500 mil reais. Estávamos inviabilizados, não tinha dinheiro para pagar. Nós conseguimos, e aí também, eu vou falar, eu sei que os produtores não vão gostar muito, mas a verdade tem que ser estabelecida. Foi no governo do presidente Lula, nós conseguimos prorrogar 2 anos. E depois eu fui candidato a deputado federal, vim para cá assumir como suplente, entrei no grupo interministerial, alongamos 2 anos de dívida. Em 2008 nós fizemos uma medida provisória de 82 bilhões de reais e reestruturamos todo o crédito agrícola. E eu tive depois o privilégio de ser seu vice na ProSoja. E aí dentro da ProSoja nós discutimos grandes temas, Cláudio. Você sabe disso, você era o nosso presidente, depois foi o Rui, depois foi o Carlos Fávaro, as pautas de crédito, programa de armazenagem, acesso à inovação tecnológica, a instituição, a figura do pré-custeio, né, que liberava custeio já em março, quando você pagava já liberava o outro, quer dizer, o produtor tinha 6 meses para se organizar, fazer venda futura, fazer a logística para trazer o adubo. Essas foi tudo articulado, fora a questão da garantia de preço mínimo, né, Glauber? Nós levamos lá 3 bilhões de reais para o algodão, para o milho. Eu sei que tem revendas que são produtores que estavam falidos também. Por quê? Porque não recebia do produtor. E não é porque o produtor não queria pagar, porque não tinha renda. E nós colocamos dinheiro lá, estruturamos portos. Então, é tranquilo, é do jogo político. A ProSoja sabe agora, no exercício do meu mandato, quando me procuraram em pautas como licenciamento ambiental, a lei do defensivo agrícola, todas elas eu encarei, fui para cima e ajudei a resolver. Então, não faltou de mim apoio às entidades. E eu quero agora deixar o ranço político de lado. O que aconteceu foi que eu tive uma posição firme do ponto de vista de apoiar o presidente Lula e o Alckmin, porque no meu entendimento, com todo respeito, respeitando inclusive quem pensa diferente, é melhor para o Brasil, porque tinha que pacificar o Brasil. A discussão, quando ela vai muito para agressividade, quando você fala só de arma, quando você fala só da questão de igreja,
Igreja, cada um tem seus valores. Eu sou católico e praticante, né? Mas o Estado brasileiro é um Estado laico e não pode ser misturado isso. Nós precisamos respeitar a opinião de cada um. E eu, no meu entendimento, era melhor o Lula e o Alckmin. Fui criticado e isso trouxe animosidade. Mas isso não vai me eximir, Glauber, de forma nenhuma, de trabalhar pelo setor. Porque eu tenho uma missão, falo isso de coração. Eu tenho uma missão, Glauber. Quem conhece a minha vida sabe, economicamente eu regredi muito depois que eu entrei na política, nesses 10, 12 anos. Mas nós fizemos muito pela sociedade brasileira. Nós conquistamos o mercado internacional, nós botamos a política agrícola no rumo. E essa missão eu vou continuar. Tá bem, eu vou pedir para você só um momentinho e depois nós voltamos falando um pouquinho mais sobre esse tema. Você, não saia daí. De volta direto ao ponto, falando aqui com o deputado Neri Geller, que é, né, o que está na transição, né, ali junto com o Carlos Fávaro, junto com outros, e também, como eu disse, eu estava escutando, né, no rádio falando assim, porque o Alckmin, com perdão, Alckmin, respeito, mas assim, porque quem está lá no grupo de transição não quer dizer que vai ser ministro, mas a chance é muito maior, há de se convir, né, então, porque você coloca as pessoas ali para já ir se inteirando do negócio. E eu vi que você, por exemplo, está lá no transição e também tem uma pretensão, um dos indicados. Você quer ser ministro? É importante para você? Você acha que pode contribuir? Glauber, esse assunto categoricamente não está na pauta. Tem muita especulação, tem muita conversa, obviamente que isso acaba mexendo. Eu estou numa missão para ajudar na transição e ajudar dentro do que nós discutimos durante o período eleitoral. É uma questão do ministério, tem várias especulações, tem algumas coisas acontecendo em bastidor, mas não é o momento de discutir isso. Vamos cuidar bem da transição para que a gente possa dar as condições de janeiro em diante, tocar o ministério, seja ele quem for, com condições de fazer um bom trabalho. Perfeito. Agora, deputado, a gente vê uma polarização muito forte, né? Então, apesar da eleição ter terminado, né? E ainda há essa contestação toda, a discussão toda, enfim, né? Algo que realmente é bastante complexo. E a grande preocupação que a gente vê, por exemplo, quando eu converso com produtores, com algumas lideranças, poxa, a preocupação no governo do PT, né? Inclusive por algumas falas do governo, né? Inclusive daí, você teve cartas de repúdio por estar apoiando, em virtude também do PT estar falando que ia apoiar a parte do reservas indígenas, a questão, por exemplo, da invasão de terras, né, do movimento sem terra. Eu queria que você comentasse isso. Você já conversou com o presidente? Realmente existe essa possibilidade? Não tem? Porque o produtor ele está apavorado. A grande verdade é essa, viu, deputado? Ele está apavorado, ele está morrendo de medo. Eu nunca vi produtores com tanto medo nessa vida. E eles estão assim morrendo de medo porque tem aquele, vai Stedley para dentro do governo, vai não sei quem, enfim. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Glauber, deixa eu te falar. Primeiro, eu vou não dar um puxão de orelha, né? Mas o nosso setor, os sindicatos, a própria ProSoja, eu acho que agora passou a eleição e tem que respeitar a democracia. Querer dizer que voltar à ditadura, não dá. Isso é assunto pacificado, não tem. A democracia é a melhor forma. Com relação a esse medo da esquerda governar o país e o presidente Lula, ele vai fazer um governo de coalizão e de centro. Ele falou isso, o Alckmin está lá. Quem conhece o histórico do Alckmin, 16 anos no governo de São Paulo, nunca teve um cara mais firme com relação ao direito consolidado à propriedade, a fiel seguir os passos da Constituição. E o presidente Lula falou isso também. E nós vamos estar lá. Quem me conhece sabe. A questão do MST, no governo do presidente Lula não teve segurança jurídica, a lei foi seguida. Quando um ou outro invasão aconteceu, seguiu-se a lei. O que fez-se, sim, nós falamos isso fora do ar agora há pouco, fez-se a reforma agrária, desde a época do regime militar.
Desde a época do regime militar. Por exemplo, Lucas do Rio Verde é um assentamento da reforma agrária que foi feito em 81. E esses movimentos sociais foram ouvidos lá atrás e foi-se buscar áreas para fazer reforma agrária. Depois, no governo do presidente Fernando Henrique e também do presidente do governo Lula, foi feito assentamentos como Ipiranga do Norte, Itanhangá. São municípios que hoje são potências agroindustriais e não teve conflito. Foi pego ou terras públicas ou terras de proprietários que estavam sem produção e foi remunerado, foi comprado, o governo pagou isso. Então esse diálogo precisa ser estabelecido. Eu tenho a segurança porque nós conversamos e ajudamos na elaboração do governo, do plano de governo. A lei vai seguido e não vai ter invasão de forma aleatória, 100%, não vai ter demarcação indígena de forma aleatória, vai ter responsabilidade. Agora, eu peço a cada um de vocês que estão me assistindo, principalmente as lideranças, vamos baixar a fogueira e vamos começar a sentar na mesa e conversar. Vamos reivindicar o que o setor quer, porque como você falou do Stellit. Se não querem eu como ministro, vão querer o Pedro Stellit? Essa é a reflexão que tem que ser feita. Vamos sentar na mesa, estou falando eu, ou o Fávaro, ou o Glauber, que é produtor, Opa, que conhece. Beleza, vamos lá. Eu tô falando assim, pegando exemplos simbólicos, para que realmente a gente possa recuar e estamos muito nessa linha. A OCB está nos ajudando, a própria ProSoja, membros estão nos ligando, como conversamos com o pessoal do Goiás, aí a BPA, as associações como os arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Abrapa, os produtores de transição algodão, agora ela vai conversar está acontecendo com muita força, já está conversando, já andou. Hoje de manhã uma liderança me ligou e falou como é que estava. Eu falei, olha, está a todo vapor. Já avançou e muito, nós estamos começando a discutir, inclusive o grupo de transição, o organograma do Ministério da Agricultura, orçamento para o ano que vem. Agora, querem ficar brigando, não querem sentar na mesa, tem que escolher isso. Então, vai andar, e eu conheço bem o setor, o Fávaro, o próprio Joey, que é deputado federal aqui de Brasília, é produtor também e é agrônomo, conhece o setor. Nós vamos preparar bem essa transição para que a gente possa ter as condições mínimas de fazer um bom trabalho ano que vem no Ministério da Agricultura, independente de quem for o ministro. Deputado, e outra coisa, assim, que uma grande preocupação que tem surgido, né, é essas questões, por exemplo, algumas falas, inclusive do Supremo, por exemplo, uma é aquela de que podem ser revistas, né, decisões já consolidadas lá atrás, né? Então, o que o senhor fala? Glauber, eu vou falar bem a verdade. Vamos parar de dar culpa só para o Supremo e vamos nós fazer uma meia-culpa. A regulamentação da legislação da demarcação indígena, a PEC 490, por que não foi votado esse ano? Eu peguei algumas pautas e conversei inclusive com a esquerda e consegui avançar. Licenciamento ambiental é uma delas, a lei defensiva é outra. Nós fomos chamados na transição à Embaixada do Reino Unido, que são os europeus que querem cuidar da questão do meio ambiente. Eu sentei lá e falei que nós vamos fazer, ao menos está no plano de governo, fazer agricultura de baixo carbono, nós vamos ter responsabilidade social e para isso nós precisamos modernizar a legislação, por exemplo, defensiva agrícola. Mas parece que o Congresso não quer enfrentar, deputado. Eu vejo assim, vou pegar um exemplo. Eu sei, mas... Aí toda vez que vai falar do 490, senhor me desculpa, mas aí vem um bando de índios aqui, né, com respeito de coisa, e aí, por exemplo, o Congresso, não. Então, mas será Sabe que vai... o que é, Glauber? Menos briga e mais trabalho. A questão ideológica e o discurso tem que ser um pouco mais moderado. Não adianta, no Congresso Nacional tem que ter maioria, e para isso tem que ter capacidade de articulação. Eu fiz articulação em vários temas. Licenciamento ambiental, por exemplo, eu não fui querer ser protagonista a todo momento. Eu sentei, inclusive, com o ambientalista e mostrei para eles que dentro do licenciamento ambiental nós estávamos punindo com mais rigor quem comete crime ambiental, mas estava criando uma legislação para liberar e botar a trabalhar quem quisesse
trabalhar. Eu vou dar um exemplo. O Partido Cidadania, que são promotores, que são ligados, muitos deles deputados ao meio ambiente, no começo era tudo contra. Quando foi para o plenário, nós votamos com 8 votos dele. Dos 9, 8 votou conosco. Tem que ter mais calma, tem que ser mais pragmático, tem que conversar, mas tem que dialogar. Não quer dizer, Glauber, às vezes, se eu não concordar com você, que eu sou comunista. Hoje de manhã me ligou uma pessoa e me dando os parabéns, o trabalho que estava fazendo. Eu falei, agora não sou mais comunista. Gente, vamos se acalmar um pouco, vamos trazer a discussão para o eixo. Se discutiu muito a questão das armas, por exemplo. É um outro tema que eu sei que o produtor quer ouvir isso. O Lula e o Alckmin falaram para nós, e falou no programa do Canal Rural, é a favor do porte dentro da propriedade. Agora, vamos ser sinceros, tem um cara que comprar 10 armas com grosso calibre e comprar 2.000 munições é demais, a gente também não pode, tem que ser regulamentado, porque são áreas de risco, que precisa ter cautela para discutir isso. Então, esses assuntos têm que vir para a pauta e a gente, de forma democrática, tem que discutir. Teve uma pessoa que me falou também, Glauber, e o Boulos, o que o Boulos vai fazer? O Boulos vai ter a sua representação aqui no Congresso Nacional. O cara fez mais de 1 milhão de votos, ele representa uma parcela da sociedade que nós, que pensamos diferente que ele, temos que conviver, temos que dialogar. É uma parte da parcela da sociedade que quer ser incluído, que quer ter um teto, e aí precisa voltar aos programas Minha Casa Minha Vida, para fazer construção, para essas pessoas precisa ter qualificação profissional. Isso é ruim para o setor? Não. É o contrário, ajuda, inclusive. Deputado, seria um prazer conversar com você horas e horas aqui. Infelizmente, nós também muito obrigado pela sua presença, desejo sucesso e peço que você continue firme na defesa do produtor rural. Eu agradeço a você, Glauber, a todos que estão nos assistindo, agradeço inclusive a sua liderança, a Maguila, se posso te chamar assim. Foi com você, com o Rui, com o Tete, que nós lá em 2000, 2004, 2005 conseguimos nos inserir como liderança classista. Eu não deixo nunca de reconhecer isso. O próprio Galvão, que é presidente da ProSoja Brasil, tem espaço e fez também um trabalho. Muitas pautas são convergentes. Então, entendo que nós precisamos trabalhar juntos para que a gente possa estar presente na esfera de governo e discutir as políticas para o setor. Um grande abraço e fique com Deus. Tá aí, concluímos mais um programa direto ao ponto. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço.